Olá, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Prudentina. Que Deus abençoe você de uma forma muito especial. O desejo do meu coração é que Deus fale com você, que você tenha liberdade para ouvir a palavra de Deus e permitir que essa palavra faça diferença no seu coração. Desde já eu quero pedir você para curtir essa transmissão. Envie o link para pessoas que você ama, pessoas que Deus trará à sua mente, e você vai dar oportunidade para que essas pessoas também participem deste culto conosco e sejam abençoadas, que o Senhor Jesus possa alcançar o coração dessas pessoas. Nós vamos orar, logo depois nós vamos estar adorando ao Senhor, e você já pode compartilhar os seus motivos de oração aqui no chat. Nós vamos estar orando, viu? Deus amado, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua presença, porque o Senhor é Deus presente. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar aos nossos corações, Deus, e que o Senhor aceite o louvor, ó Deus, dos nossos lábios, da nossa mente e do nosso coração, Paizinho. Abençoe cada família representada, Deus, nessas conexões, ó Deus, participando deste culto, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo, vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Se os problemas parecem não ter solução, quando as marcas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre e Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor.
Esse é o tempo em que nós vamos orar ao Senhor, né? Vamos apresentar os nossos motivos a Deus. Nós temos várias pessoas já colocando pedidos aqui, você também pode colocar o seu pedido, né? Que a gente pede por pessoas que amamos, pessoas que estão passando por lutas, por batalhas. Nós temos aqui motivos para pedir e para agradecer, sempre na nossa vida, sempre no nosso coração. Essa semana, né, nós tivemos a oportunidade de presenciar mais uma vez o cuidado de Deus na vida da irmã Maria José. Ela não passou bem, teve que ir às pressas para o hospital, mas graças ao Senhor não foi nada muito grave. Ela está em casa sendo cuidada, tratada. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Maria José, toda a família, né? Prates ali, que vocês possam experimentar cada vez mais a bondade do Senhor, o cuidado de Deus, e nós vamos agradecer por isso também, né? E nós essa semana, irmãos, também recebemos ali o diagnóstico do irmão Nildo, e nós vamos orar, porque ali o diagnóstico é que ele vai ter que enfrentar um tratamento ali, para enfrentar ali e vencer em nome de Jesus um tumor ali no fígado. Nós vamos estar orando porque a família agora está fazendo alguns exames para identificar qual vai ser o tratamento. E olha, irmão Nildo, irmã Ana, estamos juntos nessa, viu? Tive a oportunidade de estar com eles essa semana e fui muito abençoado visitando eles e vendo quão maravilhoso é o Senhor na vida deles. E você já colocou o seu pedido aqui no chat? Nós vamos orar neste momento. O Senhor que conhece o clamor do nosso coração e as nossas necessidades é aquele que atua em nosso favor. Você pode fechar os teus olhos? Pai amado, nós oramos em nome de Jesus com gratidão, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem demonstrado na vida da irmã Maria José, por ela estar se recuperando muito bem. Clamamos e apresentamos diante do Senhor o Nildo, Deus, com todos os exames que terão de fazer. Pai, que o Senhor possa conduzir, Deus, aquela equipe médica que terá que tomar uma decisão a respeito do tipo de tratamento que ele terá que fazer, Paizinho. Por isso nós dedicamos ao Senhor a vida do irmão Nildo e que o Senhor possa falar com eles de uma forma muito especial, que os filhos aprendam, Deus, cada vez mais, que o Senhor é um Deus presente, que ama o irmão Nildo. Eu oro pelos outros motivos que estão sendo apresentados aqui, pessoas que estão enfrentando dificuldades na área da saúde, pessoas que estão precisando de emprego, famílias que estão sendo, ó Deus, abaladas, ó Deus, que o Senhor possa visitá-los de uma forma muito especial e a Tua graça seja derramada na vida de cada um deles, Pai. Por confiarmos no Senhor, nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Consolação em meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basta inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Jesus, doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basta inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Você já parou para refletir o que leva você a orar? Quais são os motivos que levam você a fazer os seus pedidos, a apresentar diante de Deus os seus agradecimentos? Em outras palavras, o que move o seu coração para que você pare tudo o que você está fazendo e você se apresente diante do Deus soberano, o Senhor dos senhores, o Deus do céu e da terra, para apresentar os seus motivos a Deus. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus, ela impactou a vida dos seus discípulos e a vida da geração que vivia naquela época. E esses mesmos exemplos da vida de Jesus começam a nos ensinar e continuam a nos ensinar a respeito da oração e a respeito da importância da oração. Os exemplos do Mestre Jesus impactou a vida dos seus discípulos, porque ele tinha um objetivo muito claro de demonstrar de forma prática a intimidade que ele tinha com Deus, a intimidade que ele tinha com o Senhor. Quando eu começo a observar os textos bíblicos e a olhar para a vida de Jesus, ele não somente orava mais do que qualquer outra pessoa, mas as suas orações também se diferenciavam de todas as demais orações que eram feitas pelas pessoas da sua época.
pela forma como aquelas pessoas estavam acostumadas a orar. O jeito de Jesus orar mostrava que existia algo de diferente na vida dele. Existia algo peculiar de um relacionamento com o Senhor dos Senhores. As orações do Senhor Jesus não tinham o objetivo de mostrar aos outros que ele estava orando, pois era assim que aqueles fariseus da época, aqueles publicanos, faziam aquelas orações públicas com muito barulhos. Aqueles homens, eles iam com as suas túnicas, com seus penduricalhos, com muitos chacoalhos grudados às suas roupas, e eles iam ali e chacoalhavam aquilo com o objetivo de chamar a atenção com todos aqueles adereços presos às suas roupas, e eles também se gabavam por ser melhores dos que os outros. Se você depois der uma olhada lá em Lucas, no capítulo 18, você vai ver essa história que fala a respeito ali da oração, né, do fariseu e do publicano. E de repente aparece Jesus no meio daquele povo, naquela geração, e ele começa a ensinar os seus discípulos, dizendo: olha, ao orar, entre no teu quarto, e o teu Pai, que está em secreto, ele ouvirá a sua oração. Era um jeito diferente. As pessoas, quando olhavam para o Mestre Jesus, eles observavam que tinham algo de diferente na vida dele. E aí isso começou a chamar a atenção daquelas pessoas. E ao olhar e identificar, ele era diferente dos outros religiosos, daqueles que estavam ali naquela época, daqueles líderes religiosos. Marcos capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus vai dizer: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ele ficou orando. Esse texto foi um pouco antes dele pegar um barco e ir para o outro lado da margem com os seus discípulos, e o texto vai mostrar ali que os discípulos de Jesus se estavam procurando enquanto ele havia se retirado para orar. Jesus, ele dava prioridade ao seu relacionamento com Deus através da oração, e ao mesmo tempo que ele dava prioridade, ele tinha liberdade de se apresentar diante de Deus, de se apresentar diante do Pai, para expor como estava o seu coração. Eu gosto de dizer que Jesus, ele colocava a intimidade através da oração como algo vital, como algo que devia ser o primeiro lugar ali na vida dele, para que ele fosse capaz de ser guiado em tudo que ele precisava fazer. Ele tinha uma missão. Ele sabia que Deus o havia levado ou trazido até este mundo, e essa missão, para que ela fosse cumprida, ele precisava da presença, da orientação e do direcionamento do Deus Todo-Poderoso. A missão que ele tinha era salvar pessoas, era entregar a própria vida para que pessoas pudessem ter os pecados perdoados e elas pudessem viver. Na verdade, sem a dependência de Deus, do Todo-Poderoso, seria impossível que fosse cumprido o plano que Deus tinha estipulado. Quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus e procurar a respeito das orações de Jesus, nós vamos observar que existia um nível de profundidade e intensidade no jeito de Jesus orar. Tanto que isso levou o escritor de Hebreus, lá no capítulo 5, no versículo 7, a falar um pouquinho a respeito disso. A palavra do Senhor vai dizer que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Ele está falando aqui a respeito de como era a postura, a prática do Senhor Jesus em submissão ao Deus Todo-Poderoso, mas era aquele também que se derramava na presença do Senhor com súplicas, com alta voz e com muitas lágrimas, o texto vai dizer. Existia ali um nível de intimidade, algo de diferente no exemplo da oração do Senhor Jesus. O livro de Lucas também vai mostrar
que em certo momento ele orou ao ponto de verter gotas de sangue em seu suor, no momento em que ele estava ali sendo levado pelos acusadores para que ele fosse morto. A palavra de Deus em Lucas 22, 44 vai dizer: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Momentos de luta, de intensidade, mas de submissão e com um objetivo que o levava a orar, que era fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele busca pela presença de Deus na sua vida. Ele também buscava uma vida de dependência total de Deus para aquilo que ele iria realizar. Existia dentro do coração do Senhor um desejo de estar junto do Pai. Esse Pai que movia o coração de Jesus e cada vez mais ele era dependente do Deus Todo-Poderoso, no seu estilo de vida, no jeito de viver a vida. A oração era algo que fazia parte do jeito de viver a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso começa a mostrar a importância da oração. Aí a reflexão que estamos fazendo: o que deve motivar a nossa busca através da oração? Será que ao orarmos nós estamos orando para que a vontade de Deus seja realizada na nossa vida? Ou será que os nossos pedidos têm mais a ver com nós mesmos do que com aquilo que Deus ele tem para a nossa vida? Quando nós entendemos a importância da oração, nós vamos começar a experimentar o sobrenatural de Deus, que ultrapassa toda e qualquer razão humana, para que se cumpra a vontade do Senhor na vida dos seus filhos. Quando você pensa em sua oração, no seu dia a dia, na forma como você se apresenta diante do Senhor, o que leva você a orar? Será que o seu jeito de orar são apresentações, ou você está apresentando diante de Deus simplesmente pedidos de interesses pessoais teu? Talvez o que tem levado você a orar seja algum tipo de medo, algum tipo de desespero, ou talvez ainda alguma luta que você esteja passando. Tem pessoas que acabam por buscar a presença de Deus só quando a corda está no pescoço, quando está passando por lutas. Agora, existe uma motivação errada também, que é o egoísmo. O egoísmo que às vezes tem o desejo de simplesmente mover o divino segundo os desejos e a vontade do coração humano. E aí eu vou talvez fazer uma promessa ou fazer alguns compromissos com Deus para que a minha vontade seja realizada, o meu pedido seja atendido pelo Deus Todo-Poderoso. Agora, existe uma real sinceridade em buscar a presença do Senhor, quando a motivação sobre aquilo que move cada um de nós, o nosso coração, a orar a Deus, que é buscar a vontade do Senhor. É interessante que quando nós falamos a respeito do jeito de Jesus orar, naquele tempo em que ele vivia, naquela época era proibido, existia uma proibição de se falar o nome de Deus em vão. Não se falava o nome de Deus. Era uma orientação do Velho Testamento, do Antigo Testamento, a qual dizia que não poderia ser usado o nome do teu Deus em vão. Tanto que as pessoas tinham até medo de falar o nome de Deus. E quando você começa a estudar o nome de Deus, você vê que foi se perdido, porque eles não falavam, e até hoje, existem alguns fragmentos do nome de Deus, alguns dizem que é Yahvé, a tendência aí mais verdadeira, mas que não se falava o nome. Eles usavam outros termos, por exemplo, como Adonai, Senhor, e outro também que é muito conhecido por nós, que é o Jeová, que seria também uma interpretação do nome de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, do Soberano Senhor. Aí você consegue imaginar essa situação? Eles nem falavam o nome de Deus. Aí chega Jesus, com um jeito diferente de orar, mostrando intimidade,
proximidade, um relacionamento de demonstração de carinho do Deus Todo-Poderoso para com o seu Filho e o seu Filho para com o seu Deus. Dá uma olhada em Marcos, no capítulo 14, versículos 35 e 36. A palavra de Deus vai dizer: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível fosse, afastada dele aquela hora. E o versículo 36 vai dizer: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra Abba, Pai. O significado no original, no grego, Abba, Pai significa paizinho. Era uma frase que naquele momento de dor, de angústia, de aflição do coração do Mestre Jesus, ele fecha os seus olhos diante de Deus e diz: Paizinho, tudo é possível ao Senhor. Tudo é possível. E o Senhor Jesus começa a demonstrar ali uma intimidade, um sentimento paterno de um Deus para com o seu Filho Jesus, naquele momento de luta. E isso mexia demais com aquela sociedade da época, porque o jeito de orar de Jesus revelava intimidade com o Deus a qual ele buscava em oração. E é assim que eu e você precisamos aprender a orar, conhecendo quem é o soberano Senhor, mas sabendo do amor que ele sente por cada um de nós. Quando se busca a Deus em oração, com um coração sincero, desejando a presença de Deus, a direção do Senhor em nossas vidas, todo medo é lançado fora. Porque nós confiamos no amor desse Deus soberano Senhor para com as nossas vidas. Aquele era o momento em que Jesus estava à beira da morte e ele dizia: Paizinho. Talvez se fosse nos nossos dias seria: Papai, papai querido, se for possível passe de mim este cálice. Mas o final desse versículo diz: mas sobretudo seja feita a sua vontade. Um exemplo de oração que conhecia o amor do Pai e acreditava que o que o Senhor tinha para a vida dele era o melhor. O que motivava a oração do Senhor Jesus, o que o fazia orar, era para que fosse cumprida a vontade soberana de Deus na vida dele. E eu volto a refletir com você: o que te leva a orar? O que tem levado você a orar? No seu jeito de orar existe intimidade ao se deparar diante da presença do Senhor. O seu coração se alegra, se derrama diante de um Deus de amor. Você conhece verdadeiramente esse Deus de amor? Esse tempo que você separa para orar ao Senhor é um tempo de conversa, que você e o seu Deus está batendo um papo ali, e Deus tem revelado todo o cuidado dele para com a sua vida, cuidado de um pai que ama você. Irmãos, existem situações na nossa vida, em momentos das nossas vidas, que às vezes nós percebemos que as nossas orações, elas não buscam a vontade de Deus, mas somente interesses pessoais, necessidades que temos, desejos que temos dentro do nosso coração. E quando a nossa vida de oração, ela simplesmente se baseia numa forma como essa, o nosso coração começa a ter dificuldade de olhar além das nossas necessidades, pois acabamos pedindo somente aquilo que desejamos. A nossa mente só começa a pensar naquilo que nós precisamos aos olhos humanos. E de repente as nossas orações começam a se tornar interesseiras, até mesmo vazias de sentido eterno, dado as suas devidas proporções, parecido com as orações dos fariseus, que eram simplesmente vãs repetições. Uma religião, uma oração religiosa e cheia de aparência humana.
mas que não existia o verdadeiro significado da busca da vontade soberana de Deus na nossa vida. O que tem feito você orar? O que tem levado você a orar? Jesus, ele estava abrindo a porta de um nível totalmente novo de intimidade ao ensinar os seus discípulos a orar com o seu exemplo, com a sua própria vida. Tanto que quando ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso, ele começa a trazer um jeito novo de orar. Mateus capítulo 6, versículo 9, vai dizer: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O que move o nosso coração na direção do Senhor precisa ser o sentimento de que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Aí nós vamos começar a compreender versículos bíblicos que vão nos ensinar que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Jesus nos introduz em um novo relacionamento com Deus através da oração, que se assemelha à intimidade, a um tipo de familiaridade entre um papai e o seu filhinho. O Senhor Jesus, em todo o seu ministério, ele orava pedindo a direção de Deus. Ele orava para que fosse feita a vontade do Pai. Jesus clamava em momentos de luta e dor. Ele se derramava em momentos a sós na presença do Senhor. Agora um outro detalhe muito importante. Jesus orava por seus discípulos. Ele apresentava a vida daqueles que estavam com ele no dia a dia, para que o Senhor os abençoasse, abrisse o entendimento, guiasse, para que a vontade do Pai fosse revelada na vida dos seus discípulos, daqueles que ele amava. Lucas capítulo 22, versículo 31, a palavra de Deus vai dizer que ele estava ali orando por Simão, e ele diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Olha o versículo 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Esse é aquele texto que momentos antes dele negar ao Senhor por 3 vezes, Jesus ele está dizendo: olha, Pedro, eu orei por ti, eu estou clamando para que a tua fé não desfaleça. Ele conhecia a luta de Pedro, ele conhecia a luta dos seus discípulos, daqueles amigos mais próximos, e existia no desejo do Senhor que aqueles amigos caminhassem com ele do jeito que Deus desejava que eles vivessem. E quando ele clama por Pedro, ele está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo: olha, Pedro, fique firme, Deus pode agir nesse tempo de luta que você vai enfrentar, Deus é contigo. Da mesma forma como nós precisamos aprender a orar por aqueles que estão do nosso lado, por discípulos que Deus trará para perto de nós, para companheiros de caminhada que o Senhor apresenta para perto de nós, e nós temos a oportunidade de orarmos e clamar para que a vontade de Deus seja realizada na vida dessas pessoas. Você tem orado por pessoas perto de você? Você tem investido tempo na sua agenda para clamar para que Deus possa fortalecer a fé dessas pessoas, a fé desses discípulos? Talvez por lutas que estão enfrentando, você tem reservado tempo para fazer isso? Você ora clamando para que o Senhor abra o entendimento e essas pessoas ao nosso redor possam perceber a direção de Deus? Ou será que talvez as nossas orações por essas pessoas são orações somente para que eles fiquem bem e Deus atenda aos seus pedidos? Quando nós aprendemos a orar para que a vontade de Deus se cumpra,
nós começamos a experimentar a vontade de um soberano Deus, de um soberano Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a orar para que a vontade de Deus se cumpra na vida daqueles que estão perto de nós, dos discípulos a qual nós amamos, daqueles que nós estamos caminhando junto, daqueles que nós estamos investindo. Aos olhos humanos, isso nem sempre é agradável, mas uma coisa eu sei, sempre será a melhor. Nós ensinarmos as pessoas a orar para que a vontade de Deus ela se cumpra na nossa vida. Eu fui essa semana visitar o irmão Nildo. O irmão Nildo ele teve um diagnóstico de câncer, né? E nós estamos orando como igreja, né? Os próximos exames, até o início de maio, nós vamos saber qual direção será tomada, né, no tratamento que vai acontecer. E ele me contou algumas histórias. Eu fui muito abençoado ao estar com o irmão Nildo e a irmã Ana essa semana na casa deles. E ouvi um pouquinho a respeito de histórias de fé. E ele me contou, né, que o pastor Nelson, ele tinha um jeito de lidar com as pessoas que estavam passando por lutas na área da enfermidade. E quando ele ia orar com essas pessoas, o Nildo me contava isso e dava risada, né? Mas ele dizia que o pastor Nelson, ele chegava e ele dizia assim para a pessoa: olha, eu não sei se Jesus quer te curar, mas eu sei uma coisa, Ele quer te salvar. E é verdade. Às vezes, o Senhor Jesus, Ele não vai nos curar, mas uma coisa Ele vai fazer, Ele vai dar a oportunidade de sermos salvos por causa daquilo que Cristo Jesus, Ele fez. E Ele é um Deus tão bondoso, que isso vai fazer com que a gente experimente muitos milagres na nossa vida. Ele vai permitir que a gente experimente tanto mover sobrenatural do Senhor no nosso jeito de viver. E nós começamos a viver com a plena certeza e convicção de um Deus todo-poderoso, de um Deus que está presente. Isso é viver com uma missão. A missão de que nós vamos dar continuidade, ou estamos dando continuidade àquilo que Cristo fez. Anunciar o amor de Deus que transforma e que salva. E quando nós buscamos ao Senhor em intimidade, o nosso jeito de orar, ele é transformado. Nós vamos perceber que nós não pertencemos a este mundo, mas enquanto estamos aqui, nós precisamos buscar, através do nosso relacionamento com o Senhor, começar a viver o céu na terra. Viver características de Deus plantada e forjada dentro do nosso coração. Experimentar Deus de uma forma tão intensa que o nosso coração vai começar a desejar nós estarmos diante da presença do soberano Senhor, nos derramando, deitando no colo do papaizinho, mas podendo abrir o nosso coração e ter a certeza de que Deus está ouvindo o nosso clamor e a nossa oração. E aí nós vamos aprender a orar para que a vontade de Deus seja realizada na nossa vida. Aí o que nos levará a orar será a certeza de um Deus poderoso que me ama e que deseja me levar para o melhor, para o centro da vontade do Senhor. Conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Para que isso aconteça, nós precisamos abrir mão de nós mesmos para que a vontade de Deus seja realizada. E assim nós vamos ter o melhor de Deus na nossa vida. Eu vim aqui trazer essa mensagem para você, uma mensagem que tem falado muito ao meu coração a respeito de oração. Eu não vim pregar nada de novo numa noite como essa ou num culto como esse, mas eu vim dizer a você: aprenda a orar, aprenda a dedicar tempo com o Senhor, coloque isso como prioridade, nunca abra mão desse tempo com o seu papaizinho, do jeito que ele te ama. Eu tenho certeza que num momento como este, num culto como esse que nós estamos participando, existem aqui alguns tipos de pessoas.
E eu queria que você tentasse se identificar em uma delas. Existem pessoas aqui que oram pouco. Você tem orado pouco? Como tem sido a sua vida de oração? Existem pessoas aqui pessoas que oram, mas que desejam orar mais. Estão incomodadas com o desejo de orar mais. Mas existe um grupo de pessoas que são as pessoas que não oram. Pessoas que conhecem ao Senhor, mas que têm dificuldade em orar. Que tipo de pessoa é você? Se você é uma pessoa que ora pouco, assuma um compromisso diário de conhecer mais a Deus através da oração. Sabe como que se faz isso? Separando tempo e colocando em prática uma agenda de oração. Uma agenda que vai te levar a investir tempo com o Senhor, tempo com Deus. E isso vai trazer alegria ao seu coração ou devolver alegria no seu coração, por ter o prazer de estar na presença do soberano Senhor. Agora, se você é uma pessoa que deseja orar mais, vá além da agenda. Convide alguém para orar com você. Uma pessoa que vai junto contigo, que talvez você já tenha caminhado com ela ou está caminhando com ela. Uma pessoa que vai junto de você para buscar a presença do Senhor. Isso vai fortalecer a busca de vocês ao soberano Deus e da vontade dele na sua vida, e vai fortalecer relacionamentos na nossa vida. Um relacionamento discipulador que vai abençoar o reino de Deus e vai se manifestar de uma forma extraordinária no nosso meio. Agora, se você é a pessoa que não tem conseguido orar, o Senhor Jesus deseja que você saia dessa apatia espiritual, que você seja liberto de um comodismo, às vezes do orgulho que tem impedido você de buscar a presença de Deus para aprender a se derramar de coração aberto na presença de um Pai que te ama. Para isso você precisa, talvez para isso você vai precisar de ajuda. E você vai procurar a pessoa que enviou o link para você, ou você vai nos procurar aqui na igreja. Nós podemos ajudar você a experimentar uma vida de plena realização na presença do soberano Senhor, de satisfação espiritual e de alegria, mesmo quando a batalha bate à porta da nossa vida e do nosso coração. Se você é essa pessoa que não tem orado, você precisa de ajuda, porque Deus tem muito mais para oferecer para você. Ele deseja se tornar o Senhor da sua vida. Quando nós não buscamos a presença de Deus em oração, é porque talvez nós não tenhamos ainda permitido que Jesus se torne o Senhor da nossa vida. Ele pode até ser o Salvador, mas Ele não é o Senhor. Sabe por quê? Quando Ele se torna Senhor da nossa vida, Ele se torna o dono, aquele que cuida, aquele que direciona, aquele que vai nos capacitar, que vai nos ensinar a experimentar o real e verdadeiro amor de Deus na nossa vida, desse Deus que deseja o melhor para nós. Que essa mensagem, que esse culto possa desafiar você a se aprofundar num relacionamento de oração com o Senhor. E se for preciso, procure ajuda, não fique sozinho. Que Deus abençoe você e você experimente o melhor do Senhor em nome de Jesus. Ensina-me a fazer a tua
Deus abençoe a sua vida, que essa palavra nos desafie cada vez mais a buscarmos a presença de Deus e a nossa motivação de orar ao Senhor seja sempre confiante de que esse Deus está presente, agindo na nossa vida e agindo na nossa família. Você pode fechar os olhos mais uma vez, nós vamos orar e logo depois dessa oração nós vamos estar encerrando esse culto que nós estamos participando. Deus amado, obrigado a Deus pela ministração da Tua palavra. Queremos, ó Deus, apresentar diante do Senhor, ó Deus, as nossas vidas e que o Senhor nos leve, Deus, cada vez mais, Deus, a orarmos, a aprender a orarmos ao Senhor e experimentarmos o mover sobrenatural do Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor.